Vamos aí então para mais uma aula do oitavo ano com o tema Rebeliões na América Portuguesa, parte 2, Conjuração Baiana. Então, o conteúdo, né, a ser estudado é o contexto histórico da Conjuração Baiana e motivações e desdobramentos. Objetivos: compreender os contextos social e econômico que levaram à Conjuração Baiana, compreender as contribuições de diferentes grupos sociais na Bahia no contexto da América Portuguesa e analisar documentos históricos relacionados à Conjuração Baiana. Primeira imagem aqui é a bandeira da Conjuração Baiana. Então, olha aí, analisando a bandeira dessa conjuração. A escolha das cores branco, azul e vermelho para a bandeira da Conjuração Baiana teve como inspiração a bandeira da França, né? As estrelas na bandeira representavam as 6 reivindicações defendidas pela Conjuração. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então tá aí as cores e tem uma estrela maior no meio e 5 em volta, representando as 6 reivindicações, que foram essas: 1, abolição da escravidão; 2, fim do preconceito; 3, proclamação da República; 4, diminuição de impostos; 5, abertura dos portos; e sexto, aumento de salários. Então, nós temos aqui as 6 reivindicações da Conjuração Baiana. Os antecedentes históricos da Conjuração. No final do século XVIII, a população da Bahia era composta por cerca de 60 mil habitantes, sendo aproximadamente 40 mil dela formado por afrodescendentes. Alguns deles eram livres e moravam na cidade de Salvador, onde exerciam profissões como soldados e alfaiates. Mas, apesar de os negros comporem a maior parte da população baiana naquele contexto, o preconceito prejudicava a vida em sociedade, sendo explícita as condições de miséria, de violência e de desigualdade social às quais estavam expostos. Houve uma escassez na distribuição de alimentos e os impostos cobrados pela colônia eram considerados abusivos pela população. Diferentes grupos da sociedade estavam insatisfeitos e as ideias revolucionárias passaram a ser discutidas. As grandes motivações aí da Conjuração. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Ela foi mobilizada por intelectuais, profissionais liberais, alfaiates, soldados, sendo muito deles afrodescendentes. Também participaram escravizados e mulheres. Todos esses personagens se uniram a favor da luta pela liberdade e por uma sociedade mais igualitária. No final do século XVIII, os ideais iluministas começaram a ser difundidos na Bahia por médicos, padres e intelectuais. Então, vocês lembram lá da Revolução Francesa, tudo que nós estudamos dentro de todo este contexto. Nesse contexto, a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz foi criada. Os pensadores, como o médico Cipriano Barata, o padre Francisco Agostinho Gomes, começaram a manifestar seu descontentamento com a situação da época. Por meio de suas pregações, pessoas de diferentes setores da sociedade começaram a ter contato com os mesmos ideais e influenciaram a Revolução Francesa. Então, olha só, essas pregações que aconteciam lá, os sermões dentro das igrejas, acabavam influenciando esses pensadores. Leia aqui o trecho, né, abaixo e reflita. Na manhã de 12 de agosto de 1798, boletins manuscritos foram afixados em locais públicos da cidade de Salvador, convocando a população para uma revolução que implantaria a República Bainense. Em um outro boletim, a mensagem para a população era muito clara: animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Patrícia Valim, da contestação à conversão,
a punição exemplar dos réus da Conjuração Baiana de 1798. A Conjuração Baiana, inspirada pelos ideais iluministas, foi mobilizada por intelectuais, profissionais liberais, alfaiates, soldados, sendo muitos deles afrodescendentes. Também participaram escravizados e mulheres, como nós já vimos. Todos esses personagens se uniram a favor da luta pela liberdade e por uma sociedade mais igualitária. O que os conjurados pretendiam, principalmente acabar com o domínio português, proclamar a república, a abertura dos portos, diminuir os impostos, também como nós já vimos. No dia 12 de agosto de 1798, panfletos foram afixados nos espaços públicos da cidade de Salvador. Eles chamavam as pessoas a se juntar a um movimento a favor do estabelecimento de uma república da liberdade e da igualdade entre todos. E, como resposta a isto, a revolta não chegou a ocorrer, pois 2 conjurados foram pegos e delataram os demais participantes. O uso das expressões liberdade e república por parte dos conjurados assustou as autoridades coloniais, tanto no Brasil como em Portugal, e a repressão foi violenta, porque esses termos foram usados lá na Revolução Francesa, como nós já sabemos. No dia 8 de novembro de 1799, 4 líderes do movimento foram enforcados: o soldado Lucas Dantas, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino, o soldado Luiz Gonzaga e o mestre alfaiate João de Deus. Os 4 eram negros. Os outros líderes foram presos ou condenados ao exílio. Então, como sempre, né, os menores ali para a sociedade, né, que participaram dos movimentos, acabaram sendo mortos. Então, ali os mais marginalizados, os que eram escravizados, os que tinham funções que a sociedade vê com menos importância, são os que foram mortos. E nós vimos que várias outras funções participaram da mobilização também. Agora, o quadrinho importante, que eu sempre deixo um pouquinho mais aqui na tela para vocês, e aí também você pode pausar o vídeo, né? Quando aconteceu 1798, quais foram as inspirações, ideais iluministas, principais causas, crises sociais e impostos excessivos, participantes, segmentos populares e profissionais liberais. O que achavam da escravidão? Tinha que ser abolida. O que tinha em comum com a Inconfidência Mineira? E aí a gente faz as alusões, né? Desejavam o fim do pacto colonial. Então, pacto colonial, marca isso aí que lá na frente a gente vai entender porque isso acaba entrando, tá? Então, pacto colonial, certo? Então, sempre esse quadrinho é muito importante para a gente entender a revolta e também fazer comparações e diferenciações com as outras revoltas. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre os motivos, as ações e as consequências da Conjuração Baiana. Percebemos que a Conjuração Baiana foi um movimento que visava a emancipação política de uma das regiões do Brasil, a Bahia. Refletimos sobre as relações de força e de poder que motivaram a conjuração e vimos que os conjurados foram inspirados pelos ideais iluministas e que foram as condições socioeconômicas daquele contexto que provocaram reivindicações por parte da população. Tá certo? Então, mais uma aula aí do 8º ano. Fique ligado que vai ter muito mais aulas que relacionam todos esses temas até a gente desembocar lá na independência do Brasil. Tá certo? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.